Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos. Quero que você se lembre de dar um like, compartilhar com as pessoas que você ama e inscrever-se no nosso canal para que nós possamos continuar sempre trazendo uma mensagem que fala aos corações, mensagens bíblicas. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você ouvir da palavra de Deus, mais você vai crescer na fé, na graça e no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de Cristo. Isso é muito importante para a sua vida espiritual. Hoje nós vamos meditar num tema muito importante. Você sabia que você é herdeiro de Deus? Você não é herdeiro de qualquer bilionário da terra. Não. Você é herdeiro do Criador do universo. Você é herdeiro do dono do ouro e da prata. Você é herdeiro de quem criou todas as coisas e mantém todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. E isso faz de você uma pessoa muito especial, uma pessoa muito forte, uma pessoa diferente. Por isso é importante que você esteja meditando e compreendendo este tema que nós vamos meditar hoje juntos. Somos herdeiros de Deus. E para que nós possamos entender um pouquinho melhor, eu quero contar a história de um homem que perdeu tudo. Perdeu a sua família, perdeu seus bens, perdeu tudo. Acabou como morador de rua. E como morador de rua, ele virou um andarilho. Andava pelos acostamentos das estradas, procurando um lugar para dormir, procurando um lugar para tomar banho, procurando um lugar para comer. Uma vida completamente miserável. E ele caminhava de cidade em cidade e ficou assim perambulando por muito tempo. Um dia voltou para a sua cidade natal e quando estava num farol pedindo uma ajuda para poder comer, um amigo de infância o reconheceu e perguntou pelo seu nome. Ele disse que era. E ele disse: já faz tempo que estou te procurando. Você tem uma herança muito grande para receber de uma tia que faleceu e deixou o testamento no seu nome. E aquele amigo o ajudou, o levou para casa e o banhou, trocou as roupas dele e o levou para que ele pudesse receber aquela herança grandiosa. Assim é a vida de muitas pessoas que têm direito a uma herança grandiosa e vivem como se fossem miseráveis, não sabendo a herança que eles possuem. Por isso nós precisamos saber que nós temos uma herança maravilhosa. E a palavra de Deus nos fala dessa herança em muitos textos. Ela nos diz que nós somos pessoas especiais, pessoas diferentes, pessoas fortes, pessoas capacitadas para enfrentar as artimanhas do inimigo e as adversidades que a vida coloca diante de nossos caminhos. E eu quero ler um texto que está na palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, versículos. Nós vamos começar o 8, do versículo 13 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: pois se viverdes segundo a carne, morrereis.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O que nos chama a atenção é que na língua grega existe uma preposição, colocada aqui como co-herdeiros de Cristo. E esse co-herdeiro, na verdade, no grego, ela aparece com uma preposição sim, que significa junto, misturado, colado, algo que não pode ser separado. E é assim que nós somos com Cristo. Nós somos misturados, colados, juntos. Não podemos ser separados. A palavra de Deus diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos pessoas especiais porque nós temos o selo do Espírito. Existem muitas, mas muitas vantagens na pessoa que conhece o amor de Cristo. Os privilégios que os filhos de Deus possuem são grandiosos. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a palavra de Deus tem vários textos que nos mostram que somos abençoados. E precisamos saber, tomar conhecimento, tomar posse da nossa vitória. Somos mais do que vencedores. A palavra de Deus nos diz que seremos mais do que vencedores. Mas ela coloca no presente que somos já mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mérito de Cristo em nossas vidas. E a palavra de Deus nos traz vários textos. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 29, a palavra de Deus nos diz: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E se sois filhos, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Somos descendentes de Abraão pela fé. E isto em Cristo. A palavra de Deus é rica de preposições como em Cristo e com Cristo. E misturados e colados e participantes juntos com Cristo. É uma família que se forma no mundo espiritual quando você se decide seguir a Cristo. Nós lemos também em Tito, quando o apóstolo Paulo escreve para Tito, ele diz: para que, sendo justificados pela sua graça, pela graça de Cristo, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E em Gálatas capítulo 4, versículo 7, ele diz: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O texto que mais nos chama a atenção a respeito desta preciosidade na palavra de Deus está em Efésios. Mas antes eu quero contar mais uma ilustração para entendermos do que nós estamos falando, da profundidade, do valor, da parte que Deus nos proporciona, do privilégio que Deus nos dá de sermos da sua família. E conta-se uma história de que um homem estava numa terra muito distante de sua casa. E ele queria voltar e precisava atravessar o oceano. Precisava comprar uma passagem de navio. E ele viu que o dinheiro que ele tinha só dava para a passagem
e para comprar alguns queijos e alguns biscoitos. E ele calculou o tempo e comprou os queijos que deu com o dinheiro e biscoitos. E quando a viagem começou, no primeiro dia ele comeu queijo e biscoito. E foram se passando os dias. Depois de uma semana, ele já não suportava nem olhar para o queijo e para o biscoito. E ele começou a observar as pessoas que se deliciavam com comidas no restaurante do navio e sentia aquele cheiro e ficava com muita vontade de comer um prato de comida. E um dia ele se aproximou do chefe da cozinha e disse: olha, eu quero trabalhar aqui com vocês, me ajudam. Vocês me dão um trabalho, eu lavo o prato, eu faço qualquer coisa para que vocês me deem um prato de comida. E o chefe olhou para ele e disse: você não pagou a passagem? Ele falou: paguei. Então, a passagem dá direito para que você também se alimente no restaurante do navio. E ele ficou perplexo. Já tinham se passado 12 dias e ele comendo queijo com bolacha, sendo que ele tinha direito a desfrutar de tudo aquilo que o navio proporcionava. Muitas vezes nós vemos pessoas que têm a fé em Cristo, mas vivem como se não participassem dessa herança maravilhosa que nós temos, desses privilégios que Deus proporciona para todos aqueles que são herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. Isso é algo extraordinário. Você não é herdeiro de uma pessoa que não tem nenhum poder, de uma pessoa que não tem nenhum bem, de uma pessoa que não pode proporcionar na sua vida uma força espiritual para que você conquiste. Por isso, declarações fortes como somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E o texto que nós queremos ler também, que é muito forte e fala poderosamente aos nossos corações, está em Efésios capítulo 3, dos versículos 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos e apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Co-herdeiros, co-participantes. Esses textos no grego vêm com a preposição sim, sinkleronoma, que significa herdeiros ligados, herdeiros unidos, herdeiros colados, herdeiros misturados, co-participantes, simétorra, significa participantes ligados, participantes unidos pelo Evangelho de Cristo, em Cristo, com Cristo. É esta a força que Deus nos proporciona através da revelação da palavra de Deus. Nós estamos juntos, colados, unidos com Cristo e em Cristo. Deus quer que nós saibamos que nós temos esse privilégio de saber que nós somos mais fortes porque nós somos seres espirituais. Nós somos mais homens naturais. Nós fomos
adotados por Deus através de Cristo. E o Evangelho é essa cola de ligação, é esse elo que nos une, uma força espiritual, uma família forte que persevera na busca de Deus. Nós estamos juntos nessa batalha, amados. Nós precisamos estar firmes, sempre orando uns pelos outros, sempre buscando a presença de Deus. Porque enquanto buscamos a presença de Deus, nos fortalecemos. A palavra de Deus diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Permaneça firme, busque a presença de Deus e saiba principalmente que você para Deus é muito, mas muito importante. Você é um herdeiro dele. Você foi adotado para ser herdeiro, para receber todas as dádivas, todos os privilégios de um filho. Você passou a ser filho de Deus quando foi adotado. É apenas criatura. As pessoas dizem sou filho de Deus sem saber o contexto, sem saber que é necessário aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Nada mais é necessário. E através do Evangelho você recebe esse conhecimento. Fique com Deus. Deus abençoe. Não esqueça de dar o seu like e de se inscrever no nosso canal, para que nós possamos continuar sempre meditando juntos na palavra de Deus, essa palavra poderosa que nos abençoa e que a cada dia nos enche o coração de paz, de alegria e de fortaleza no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Amém.